Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou Eduardo Sampaio, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança e nós agora vamos para o nosso segundo bloco na formação desses empreendedores que pensam no seu empreendimento e na questão da sustentabilidade, sem esquecer a importância da sua segurança naquilo que você está sendo convidado a executar, aquilo que a gente chama na linguagem popular. Você aceitou uma empreitada e nessa empreitada você não pode esquecer desses elementos. Nesse nosso segundo bloco, a gente vai tratar de treinar os profissionais para que isso fique bem fixado na mente de cada um de vocês e entramos agora na importância dos EPIs. Primeira coisa que você deve lembrar. O que é um EPI? Um EPI é um equipamento de proteção individual. Essa siglazinha, antes de ser efetivada, muitas pessoas passaram por muitas dificuldades para que esses equipamentos fossem criados. Todo equipamento de proteção, ele nasce de uma demanda que ocorreu em algum ambiente de trabalho. Alguma coisa aconteceu que levou alguém a pensar como evitar algo que ocorra com o trabalhador e ele, para que ele tenha a sua saúde e a sua segurança garantida, alguém pensou em algum equipamento que você e eu pudéssemos usar para garantir a nossa saúde completa quando nós estivermos trabalhando. Então, não é só você pensar, EPI. EPI você sabe o significado da palavra. Mas você sabe por que isso foi inventado? Você sabe por que alguém pensou nesse equipamento de proteção? Se alguém pensou em usar isso, é porque tem uma finalidade. Por que ele foi criado? E quando eu sei o porquê, aí sim, eu vou usar, porque agora eu tenho consciência da razão da existência daquele equipamento. É simples. Tem trabalhador que não liga para EPI. Infelizmente, isso é uma verdade. E aí pensa, não, isso é uma besteira. Para que eu vou usar isso? Não, rapaz, eu tenho muita experiência. Precisa não vai acontecer nada comigo não, eu faço isso todo dia. Esse é o maior erro daqueles que são mais experientes. E um fato que ele é concreto e que você pode pesquisar na sua redondeza das pessoas que trabalham com você, a maior parte dos acidentes que ocorrem são com pessoas experientes e que acham que pela sua experiência não precisa mais usar, porque já sabe tudo. E eu vou agora lembrar algo para todos. E aí eu lembro que na nossa vida nós nunca saberemos de tudo. É sempre bom estar reaprendendo. Quando a gente reaprende e vai repetindo, a gente evita os erros. Cada vez que você faz a mesma coisa, isso é uma rotina. A rotina é ótima, viu? Você seguir a rotina, ela é ótima. Porque quando você segue a rotina, você sabe o que você errou no dia anterior para você não cometer o mesmo erro. Você refazer. Olha, o que é que eu preciso fazer hoje? Isso. Eita, eu esqueci disso. Anote. Faça no seu dia a dia coisas que você não vai esquecer. Não esqueça, o uso do EPI, ele deve sempre estar presente na vida de todos os trabalhadores. Mas, vamos lá, para responder essa primeira pergunta. Por que o EPI é importante para a pintura? Por quê? Então, você que é trabalhador na área de pintura, sabe, eu estou colocando aqui uma frase bem simples para você. A função do equipamento de proteção individual nasce nesse cenário para evitar que os riscos se transformem em complicações, que essas complicações tragam algum tipo de dano físico,
para você como profissional. E quando a gente vai para a área da pintura, aí o pintor pensa, e o que é que vai acontecer comigo? Eu só estou pintando. Você esquece que tem uma indústria por trás, que essa indústria por trás pensou em todas as possibilidades para que o seu trabalhador final continue com a sua saúde em dia. E eu estou colocando aqui algumas ponderações que nós devemos considerar. As tintas, elas têm a presença de produtos químicos. Quando você abre uma tinta, você pode inalar algum pó, você pode inalar algum vapor. Se você abre um thinner ou um solvente, aquilo não foi feito para que o ser humano ficasse em contato direto com ele. Coisas já aconteceram no passado que nos leva a ter a certeza de que você precisa usar alguma coisa para que isso não venha prejudicar a sua saúde. As suas mãos podem entrar em contato com produtos químicos que o seu organismo pode reagir de forma negativa. Aí nós podemos citar como exemplo as dermatites. Alguns trabalhadores que habitualmente estão mexendo com pintura, de repente entra em contato com um desses produtos e começa a aparecer manchas ou começa a coçar. Aí você vai começar a pensar e dizer, eita, pode ter sido do produto que eu usei. É um produto químico que não foi feito para aplicar na superfície da pele humana. Foi feito para aplicar em outro tipo de superfície. Aí aqueles que trabalham com a área da pintura, tem que ter um zelo especial, por isso aqui, ó, pelos seus olhos. A tinta e os produtos químicos que ali dentro tem, não foram feitos para entrar em contato com os seus olhos. E você que é pintor de qualquer área, você precisa dos seus olhos para verificar como o seu serviço está bem feito ou que precisa de algum retoque. Então você precisa ter cuidado com os seus olhos. E outro ponto que a gente vai dar um destaque no terceiro bloco, que é só do trabalho em altura. Isso eu vou deixar para o terceiro bloco para a gente trabalhar com ele. Então, quais são os EPIs que nós devemos utilizar? Quais são eles? O primeiro deles, para a área do nosso corpo que o nosso trabalho mais necessita, os seus olhos. Então, o óculos de segurança é um item fundamental para quem trabalha com pintura. Porque, lembrem-se que eu gosto de dizer o EPI e gosto de dizer o porquê. Porque eles impedem que os pigmentos e o vapor químico criado por ele, quando eles são misturados, entrem em contato com as mucosas sensíveis dos seus olhos, causando um dano temporário ou um dano permanente. Imagina você, empreendedor, vai fazer um serviço que depende dos seus olhos para verificar a boa qualidade dele e, de repente, você está com uma irritação no seu olho que lhe impede de trabalhar. Aí, seu trabalho todo foi por água abaixo. Você não vai poder mais empreender. Então, você precisa usar para a sua segurança. Os óculos ainda protegem de respingos e de outros fatores ambientais que podem dificultar a vida do pintor, como a poeira que sai da massa corrida quando ela é lixada. E olhe que eu estou colocando pontos bem específicos para quem trabalha com o produto. Esses óculos de segurança, como eles devem ser? Os óculos devem cobrir toda a área dos olhos, ser fechado lateralmente para impedir que as partículas ultrapassem esta barreira. Eles também devem ser confortáveis, ajustáveis, para proporcionar o máximo de conforto ao pintor durante a execução de suas tarefas. Primeiro ponto, vai fazer trabalho com pintura, quer seja pintura residencial, quer seja pintura automotiva, você precisa usar óculos de proteção. Outro ponto,
que a gente deve estar atento. Capacete de segurança. Se isso foi inventado, tem uma razão para ser inventado. Esse é um EPI principalmente para quem é ligado à construção civil, porque estão muito expostos aos riscos que vêm de fora e esses riscos podem sim prejudicar a saúde do trabalhador. Contra quê? Para que eu uso o capacete? Para evitar que objetos que caem possam tocar de maneira forte na área do nosso corpo que define o resto. Porque vocês sabem que o comando está todo aqui. Se eu não protejo a cabeça e bate alguma coisa na minha cabeça, pode ser que a minha saúde, o resto dela, pare de funcionar. E como esse capacete deve ser? Os capacetes têm vários tamanhos e tem a regulagem nele. Eu recomendo que quando você for escolher o capacete, você escolha o capacete que possua uma tira jugular, porque não tem perigo dele cair, não tem perigo de você se movimentando, já que o trabalhador de pintura, ele se movimenta bastante, baixa o rolo e sobe, ou então se você está com a pintura em um ambiente mais alto e sai do seu comando, sai do seu controle, alguma coisa que vem externo, você, ao balançar, ele não cai, tá certo? E aí, a gente entra em um também muito importante, máscara e respirador. Por quê? Porque é outra área do nosso corpo que a gente precisa prestar muita atenção. Os nossos pulmões, o que está entrando por aqui, o que nós estamos inalando. E olhe que aqui no nosso pulmão é uma área de absorção de substância que é muito sensível. Qualquer coisa que entrar no seu pulmão, e isso foi descoberto ao longo do tempo, a gente precisa aprender com as experiências do passado. Pessoas que trabalhavam com a poeira do cimento. Começaram a trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos e foram. De repente, essas pessoas começaram a perder a capacidade respiratória. Elas não conseguiam mais fazer esse movimento. Não tinham mais isso. Porque a sílica livre, que é aquele pozinho fininho do cimento, quando a pessoa, aquele trabalhador lá no passado, que nem sabia disso, começava a fazer aquilo presente no ar. E ele ia ingerindo através da sua respiração. E aquilo foi fazendo o mesmo efeito que o cimento faz quando recebe água. Foi a mesma coisa. De repente, a medicina entra e começa a verificar onde é que essa pessoa trabalhou, que ela não consegue mais respirar. E aí foi fazendo a associação entre o ambiente de trabalho e a perda da capacidade de respirar. É por isso que nós recomendamos a utilização da máscara ou do respirador. Qual é a diferença de uma para outra? A capacidade filtrante de cada um. Tem ambiente que só uma máscara, vamos colocar agora. Nós saímos de um processo de pandemia, onde nós utilizávamos uma máscara para evitar que a pessoa que tivesse contaminada passasse para outra. Aquele contaminante ficava ali na máscara. Mas existem alguns materiais finos, que precisam ser duplamente filtrados ou triplamente filtrados, e aí você, que é o empreendedor, que é o pintor, você sabe que tipo de material é esse. Então, você vai lá no site da Ikine e você verifica, para esta tinta, eu devo utilizar que tipo de máscara? Ou é um respirador? E ele vai indicar lá qual é a máscara, se é uma máscara normal, para quem vai fazer, vai lixar uma parede, ou um respirador para quem vai mexer com uma tinta epóxi. Você vai ver que existe uma diferença, depende do material químico que vai estar ali presente, tá certo? A gente vai dar uma paradinha agora, porque no próximo bloco a gente vai trabalhar só com as pessoas que trabalham em altura. Um abraço a todos, um bom empreendimento e sucesso. Até daqui a pouco.